Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e do Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E oramos para que o Deus que abre portas venha abrir as portas do teu propósito, e que nada que foi aberto pelo Senhor, teus inimigos ou o mal tenha poder para fechar. Declaramos que as tuas portas abertas permanecerão abertas pelo Senhor, e que somente o Senhor, que tem a chave nas mãos, Ele tem o poder de fechar. Que a mão do Senhor seja sobre ti. Eu cancelo todo tipo de maldade contra a tua vida, de inveja, toda praga, todo tipo de ataque espiritual ou até mesmo de investida do caçador contra a tua família está por terra. Senhor, como está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Eu também quero levantar o texto, Pai, do Salmos 23, verso 5, que diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo fresco, o meu cálice transborda. Senhor, Tu és o nosso pastor, aquele que guia a nossa alma, em Ti confiamos. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de vida. O Senhor me falou muito sobre portas abertas e as tentativas do inimigo de tentar fechar essas portas. Você tem que entender que por trás da nossa vida e do nosso propósito existe uma batalha espiritual que precisa ser vencida. E muitas vezes essa batalha ela é feita todos os dias através do cumprimento do nosso propósito. O inimigo vai tentar impedir que certas portas que foi Deus que abriu para nós, que essas portas elas permaneçam abertas. Ou seja, a guerra espiritual, ela é real. O apóstolo Paulo falou isso em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós vemos que muitas vezes o mal, ele tenta fechar portas na nossa vida, e se nós não estivermos vigiando e orando, nós não venceremos isso que resiste e que combate espiritualmente. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Neemias, quando a porta foi aberta para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém, ele enfrentou uma forte resistência de Sanbalate, de Tobias e de outros. Em todo momento que ele estava reconstruindo os muros, estavam tentando fechar as portas que foram abertas por Deus na vida de Neemias. Todos nós enfrentamos lutas nesse nível espiritual, onde Deus abriu uma porta para nós e o mal agora tenta de todas as maneiras fechar essas portas. É por isso que a Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, porque existe adversários, tanto espirituais quanto humanos. Infelizmente, a inveja das pessoas contra as nossas vidas sempre vai existir. Todos enfrentam algum tipo ou algum nível de inveja no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja, na empresa que trabalha, enfim. E para você se proteger das maldades que existem, você precisa estar muito em Deus, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, como nós temos declarado aqui no Salmos 91, constantemente, habitando no esconderijo do Altíssimo. Sabe, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas você habita num lugar, você tem uma residência, certo? Pode morar num apartamento, numa casa, você tem uma residência para onde você tem para voltar. E esse é o projeto de Deus para a tua vida. E se isso for diferente na tua vida, você precisa muito de oração.
Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Quando Deus abre certas portas para nós, o inimigo vai tentar fechar. E nós precisamos existir em oração, precisamos estar buscando a Deus para que o diabo não tenha poder de, usar pessoas para investirem contra nós e terem sucesso. É por isso que nós precisamos vigiar e orar constantemente para podermos ter vitória contra toda a maldade, contra toda ação contrária que existe aqui nesse mundo. A Bíblia, ela nos fala que o Senhor é aquele que abre as portas e quando Ele abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem as chaves para isso e nós precisamos declarar isso. Agora, isso não significa que o inimigo não vai tentar fechar. E a minha pergunta para você é, se o inimigo tentar fechar, será que nós devemos permanecer inertes? Será que devemos apenas observar? Ou precisamos descansar em Deus e viver as nossas vidas? Aí é que está. Se temos a palavra de Deus, devemos combater com aquela palavra. Quando o apóstolo Paulo ele fala da armadura do cristão, ele fala ali do capacete, ele fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, nossos pés preparados com o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? Porque enquanto o escudo é para proteção, a espada é para ataque e também proteção. Ou seja, se você tem uma palavra de Deus, você tem que combater. Deus prometeu a vitória, mas isso não significa que você não vá para a guerra. Deus prometeu a vitória, Deus já disse, a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Eu preciso tomar posse dessa palavra e lutar com essa palavra, certo? É por isso que Jesus orava. Jesus orava para que a vontade perfeita de Deus se cumprisse na vida dele e nada impedisse. Ele orava constantemente e a oração é uma arma espiritual e você precisa lutar em oração. Você tem que seguir com essa palavra que Deus te deu. Ninguém vai fechar a porta que foi Deus que abriu na minha vida. E você tem que lutar usando essa palavra, usando como uma ferramenta de Deus para vencer o mal e para atrapalhar os planos do inimigo. A Bíblia diz que Neemias, enquanto estava reconstruindo os muros, com uma mão ele segurava o instrumento de trabalho e com a outra ele segurava a espada. Deixa eu dizer uma coisa para você, trabalhe, mas não fique inerte. Viva a sua vida, mas não fique inerte. As portas, é nas portas que se dão as maiores batalhas espirituais. Então, muitas vezes, uma porta se fecha na nossa vida e não é Deus que fechou. É nós que não lutamos o suficiente, usando a palavra que Deus nos deu para batalhar naquela porta. Eu já falei para vocês aqui que, certa feita, eu estava em oração e o Senhor falou para mim que houve uma injustiça nas portas. Exatamente assim, Deus falou para mim. Eu estava em oração e o Senhor falou que houve injustiça nas portas. E quando eu ouvi aquilo, injustiça nas portas, eu me coloquei imediatamente, a orar a Deus e perguntar para Deus o que seria aquilo, porque eu não sabia o que aquilo significava. E então o Senhor me disse que alguém que deveria abrir a porta para mim não abriu, certo? Alguém que tinha, eu posso dizer, a autoridade de abrir e que deveria ter aberto para mim, não abriu. Ou que de alguma forma talvez tenha desviado aquilo que pertencia a mim, sabe? É como se alguém quisesse te abençoar, a pessoa chega e diz, não abençoa ele, não faz isso por ele. Bem, foi isso que eu tive como resposta de Deus na minha vida. Houve injustiça nas portas. Eu entrei num jejum, entrei num propósito de jejum e oração muito forte. E alguns dias depois se abriu a porta da televisão para mim, onde eu entrei, fechei o contrato e estamos até hoje. Eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo sempre vai tentar sabotar aquilo que Deus te deu. É por isso que a Bíblia nos fala em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque a oração deve ser a nossa arma de proteção, a oração e a palavra
certo? Você tem que se segurar na palavra que Deus te deu. E a palavra que Deus te deu, sabe, é aquela palavra que você tem que estar agarrado nela. Você tem que estar agarrado na palavra que Deus te deu e não pode soltar a palavra que Deus te deu, e isso vai levar você à batalha. Eu vejo muitas pessoas que querem as bênçãos, mas não querem batalhar. Elas querem um milagre, mas não querem batalhar. Elas querem a mudança, mas não querem batalhar. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus abre portas, mas para essas portas se manterem abertas, você vai ter que se manter orando e vigiando. Jesus não iria ter falado: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, se ele não quisesse que nós vigiássemos. Ele disse: vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação. Então eu vejo várias atenções de Deus, Deus chamando a nossa atenção. Deus dizendo vigia, Deus dizendo ora, Deus dizendo orem sem cessar. Ou seja, existem muitos avisos divinos para que nós lutemos a batalha que está proposta a nós. Não seja passivo, não ignore as batalhas que vêm contra você. É por isso que a Bíblia diz que quem prepara a mesa é o Senhor. Quem prepara a mesa agora. Só que você tem que estar na mesa, você tem que estar em comunhão com Deus. E Ele vai trazer as pessoas para fazer justiça no teu caminho, mas você tem que ter comunhão com Deus. Por isso não para, não desiste. Não é tempo de você retroceder, não é tempo de você, desistir dessa porta que foi Deus que abriu na sua vida. É tempo de você erguer o seu escudo e a sua espada em oração. Lute com a palavra de Deus, lute com o escudo da fé e não permita com que o inimigo tenha vantagem enquanto você está dormindo. É por isso que em Efésios 5,14 diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos e a luz de Cristo te iluminará. Ou seja, eu tenho que me manter alerta. Eu tenho que me manter alerta. Sabe quando o sono vem e você tem que permanecer alerta? Você está numa estrada, você está em viagem, todos dentro do seu carro estão dormindo e de repente você começa a ter muito sono, mas você sabe que tem que se manter alerta porque você é quem está dirigindo e você é responsável por aquelas pessoas que estão no carro com você e você não pode dormir, certo? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você: na vida não tem como você dormir espiritualmente. Se nós queremos chegar ao nosso destino, nós precisamos nos manter alertas em oração e usando a palavra da fé para vencermos toda a maldade e toda a adversidade. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Peço que, se você está alerta aí, que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? Manda para 7 pessoas, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos teus grupos, compartilha com a tua família, com teus amigos, manda para alguém agora essa palavra e que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe por todo o compartilhamento. Tenho certeza que você vai ser muito honrado. Amém? Quero agradecer também aos nossos parceiros que estão cumprindo o ID de Jesus junto comigo. Estamos com um programa de televisão diário em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã. Eu tenho um convite muito importante a todo aquele que me acompanha. Domingo agora, nós vamos ter um culto às 9 da manhã e eu vou falar sobre propósito. Não deixa nada impedir você de estar no culto, porque essa palavra vai te ajudar no teu destino. Amém? E à noite nós vamos ter o evento Passando o Manto, exclusivo para alunos da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno ainda da academia, vem ser treinado, vem aumentar o seu discernimento espiritual. Acesse meu site agora mesmo, www.vinicius17.com.br e torne-se um aluno da Academia Kingdom. Você não vai se arrepender. Você vai ser treinado em 1 ano. Sua vida vai viver o extraordinário de Deus. Eu creio. Creia junto comigo. Use a sua fé. Eu convido você a mergulhar nessa direção. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão te abençoar tremendamente e você vai ver como o seu crescimento espiritual, seu crescimento vai ser grande. Nossos livros têm ajudado muitas pessoas a discernir a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então,
não perca essa oportunidade. Amém? Lá no meu site você pode adquirir nossos livros e ser muito abençoado. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos andar juntos em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dar um testemunho aqui para você. Nós temos recebido testemunhos maravilhosos de pessoas que têm sido curadas, libertas e têm tido a sua vida transformada. A Leia mandou o seguinte testemunho. Meu filho de 10 anos foi diagnosticado no ano passado com uma doença que para os médicos não tinha cura. Eu fiquei desesperada, pois o médico disse que ele precisaria completar 11 anos para iniciar o tratamento a laser e que nunca mais nasceria cabelo, além de precisar de acompanhamento médico. Chorei muito, comecei a fazer a campanha, onde todos os dias o Senhor orava para Deus curar infecções na pele. Ele repetia várias vezes e Deus o usou para declarar que o Senhor estava curando. Tomei posse dessa palavra e meu filho foi curado, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, que testemunho bonito, Leia. Que Deus te abençoe. Que lindo o seu testemunho, viu? Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Jesus Cristo faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Por isso, coloque sua fé, não em mim, mas coloque sua fé em Jesus Cristo. Coloque aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Amém? Que nós vamos orar agora e o nosso Deus, o Deus dos milagres, vai tocar na tua vida. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Que todo laço de Satanás seja quebrado e que todo tipo de influência do inimigo seja desfeita. Nós oramos agora para que nada falte e que tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado, casamento restaurado, empresa restaurada, vida restaurada, que haja transformação em todas as áreas da vida dessa pessoa. Senhor, libera das Tuas bênçãos, toque-os, Espírito Santo, e aquele que está perdido, aquele que está num beco sem saída, que não sabe o que vai fazer, Espírito Santo de Deus, ilumina essa pessoa e dá uma estratégia sobrenatural para ela. E aonde não cabe estratégia, Senhor, somente um milagre divino, abrindo o mar. Eu te peço agora, abre um caminho, Senhor, abre um escape, abre um socorro para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda amarra espiritual seja cortada e desfeita na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Todo jugo que essa pessoa carrega, todo peso, toda opressão espiritual seja desfeita no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que a plenitude de Deus entre nessa vida, a paz de Jesus Cristo entre nessa casa, a paz de Jesus Cristo entre nessa vida e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda infecção, inflamação, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que essa oração chegue a milhares de lares e que vidas sejam transformadas e que salvação entre nesse lar
E oramos agora, Pai, para que todo ataque espiritual às portas que o Senhor abriu na nossa vida, todo tipo de resistência espiritual seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que haja vitória nas portas. Profetizamos e declaramos vitória nas portas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade para você e para todos do teu lar. Compartilhe essa oração e você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que há abundância entrando na tua casa, a paz entrando aí, e há também o livramento do Senhor. Meu Deus, nos livra de tudo aquilo que não vem do Senhor, de tudo aquilo que não está na vontade de Deus, que não está no projeto do Senhor. Tu és, ó Deus, o nosso escudo, nossa fortaleza, e não temeremos. Dá livramento para os nossos filhos, dá livramento para o nosso cônjuge, dá livramento a nós. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Desfaça, Pai, todo o plano de acidente, todo o laço do passarinheiro, tudo que vem do inimigo, Senhor, até mesmo com uma proposta fácil, mas que não é a tua direção. Que o Senhor fale conosco. Oramos, Espírito Santo, apresentando a Ti a vida de cada pessoa que está nesse propósito, e fortaleça a sua vida, fortaleça a sua casa. No nome de Jesus eu oro também, Pai, por aqueles que têm grandes desafios financeiros, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor prospere, para que o Senhor libere milagres sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que haja um rompimento nas finanças deles. No nome de Jesus, dando estratégias, levando o Senhor a coisas maiores, por grandes portas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, oramos também para que o Senhor coloque as conexões certas no caminho dessa pessoa. Coloque, Senhor, a vida de cada um deles na palma das Tuas mãos. E conduza, Pai, na direção certa, no caminho da Tua vontade, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria estar aqui junto com você. Eu quero hoje liberar uma palavra profética e vou fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa, por livramento do Senhor. E também eu quero orar hoje no final por bênçãos na vida financeira. Muitas pessoas têm me pedido oração para os seus negócios, para que Deus abra as portas, para que Deus abençoe, até mesmo pessoas que têm grandes decisões para tomar agora nos próximos dias. Estamos em oração pela tua vida e pela tua causa. Eu quero dar um testemunho aqui que eu recebi da Cristiane, e ela escreveu assim: eu venho agradecer a Deus e a você, pois eu fui curada de uma pedra na vesícula. Naquele dia eu tinha acabado de voltar do hospital após muitas crises de dores intensas. Coloquei a oração sobre a vesícula e senti como se algo estivesse puxando as dores. Sumiram e já fazem 11 meses que eu fui curada. Também foi liberada uma causa na justiça do meu esposo que se arrastava há 15 anos. No ano passado, em março, você liberou uma palavra para uma mulher de uniforme azul marinho saindo para trabalhar com a sigla da empresa. Essa mulher era eu. O Senhor declarou que a mudança que eu pedi a Deus iria acontecer e, para a glória de Deus, em novembro, comprei a minha casa. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Eu fico feliz, Cristiane, por todas essas bênçãos que você tem recebido, glorificado e enaltecido seja o nome de Jesus. É Ele, é sobre Ele que nós estamos aqui e eu creio. Deus faz milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra para você que está buscando a vontade de Deus para a sua vida. Tanto que o título dessa palavra é Quando Algo é de Deus para você.
porque tem coisas que não é para nós, não tem o nosso nome. Eu creio que existe bênçãos, portas, compras com o nosso nome. Nada foge do controle de Deus, absolutamente nada. Deus está no controle de todas as coisas, Deus está na direção e nós precisamos confiar no seu propósito, confiar no seu plano. Então, pega essa palavra, quando algo é de Deus para você, tem alguns sinais, certo? Eu creio, a bênção ela é endereçada e a bênção ela chega exatamente para você, certo? É que nós colocamos outras coisas na frente e por isso que muitas vezes não temos acesso à bênção de Deus, porque acabamos colocando outras coisas no caminho, aceitamos qualquer coisa e não o que Deus realmente preparou. E acabamos, eu creio que a gente mesmo é responsável por desviar certas coisas que estavam programadas por Deus para a nossa vida. Uma das melhores coisas que tem me acontecido nos últimos anos é caminhar pela direção de Deus. Caminhar por aquilo que Deus fala, caminhar por aquilo que Deus dirige. Às vezes a gente não entende o porquê de algumas coisas, não entende na hora, mas logo ali na frente, daí você começa Deus, eu entendi o porquê que o Senhor fez isso, eu entendi por que o Senhor me fez muitas vezes, sair lá por aquele caminho mais longo, porque o Senhor tinha algo para me encontrar naquele caminho que eu não encontraria no caminho fácil, eu não encontraria no caminho mais perto, eu encontraria exatamente naquele caminho longo. Então, confiar no plano de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou os discípulos, a oração modelo, ele disse assim, Mateus 6, verso 9 e 10, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso? Porque a oração do Pai Nosso é a oração modelo do que nós precisamos orar. Nós devemos orar para que a vontade de Deus perfeita aconteça na nossa vida. A nossa vontade, gente, ela vem cheia de egoísmo, ela vem cheia de medo. A nossa vontade, ela é muito limitada. A nossa vontade erra feio, erra o alvo, você não acerta. Mas quando a vontade é de Deus, você vê a bênção do Senhor sobre a sua vida. E eu tenho anotado algumas coisas que para mim são chaves para eu compreender quando algo é de Deus para a minha vida. Primeiro, a vontade de Deus dá paz. A vontade de Deus sempre dá paz na gente. Ela não vai colocar você em luta, ela não vai colocar você em guerra interior, não. A vontade de Deus, ela vai trazer paz. E a paz de Deus, ela excede até mesmo o nosso entendimento, porque mesmo que a gente esteja, no olho do furacão, ou que o céu esteja desabando em cima da nossa cabeça, quando você está na direção de Deus, você tem uma paz que não importa, o tanto de problema, o tanto de grito à sua volta, o tanto de gente ameaçando você ou o tanto de coisa que você tem para lutar, para resolver. Deus lhe dá uma paz que você dorme como um cordeiro, você dorme tranquilo, você dorme em paz, você dorme descansado no Senhor. Agora, até esses dias aconteceu algo comigo, eu estava já próximo de dormir e um amigo meu me chamou para falar comigo no telefone e eu saí daquela ligação e eu saí, em vez de sair bem, eu saí angustiado, tenso e não consegui dormir, tive que me levantar, tive que tomar um banho para relaxar e tive que orar antes de dormir, porque aquela ligação ali me tirou a paz, me deu tristeza, a gente estava resolvendo um problema, estava ajudando ele numa situação e
e ele também estava falando comigo algo e eu fiquei triste, sabe? E tem coisas, é coisa mais incrível, tem coisas que tiram a nossa paz. Tira a nossa paz, mesmo que o problema não seja seu, mesmo que o problema não seja seu, mesmo que a situação não seja sua, sabe? Tira a sua paz, tira a sua alegria. Então, quando algo é da vontade de Deus para a nossa vida, não acontece isso. Quando algo é da vontade de Deus, sabe, vem uma paz de Deus, porque você está no caminho da vontade. Estar no caminho da vontade de Deus traz uma paz, é um descanso para a sua alma, porque você está numa direção de Deus. Sabe, aquilo é de Deus para a sua vida, aquilo tem o seu nome. Então, é algo do Senhor para você. A segunda coisa, a vontade de Deus é perfeita. O que isso significa que a vontade de Deus é perfeita? A vontade de Deus, sabe, não vem com um enrosco, com rolo, com coisa travada, com coisa que você não faz, com um negócio que só vai dar dor de cabeça para você e que está cheio de complicações. Não, a vontade de Deus é perfeita. É tudo alinhado, tudo bem organizado, tudo bem certinho. Por quê? Porque é assim que funciona a vontade de Deus. É claro que vai haver momentos, né, que Deus vai colocar uma coisa muito complexa nas suas mãos e é Deus que colocou aquilo ali nas tuas mãos para você resolver. Agora, grande parte das coisas, a coisa vai fluir. A vontade de Deus é perfeita. Então, as coisas fluem. Sabe, o negócio não tem impedimento. O negócio flui, a coisa flui, não tem dificuldade, não tem problema, não tem, sabe, surpresa no caminho, não. É Deus que está ali. A mão dele está sobre aquilo. Então as coisas, além dele dar paz, não está nada enrolado, não está nada, sabe, aonde você está, até mesmo, como é que é a palavra, eu posso dizer, com um sentimento dentro de você que tem alguma coisa ali, sabe? E que a coisa não está bem explicada. Bem, a vontade de Deus, quando é a vontade de Deus, isso não vai aparecer em você, vai dar uma tranquilidade, sabe? As coisas vão estar alinhadas, porque é assim que Deus faz. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus também traz provisão. O que isso significa? Que se algo é de Deus para você, Deus vai prover. Você não vai precisar entrar em dívida para poder, sabe, adquirir aquilo ou para poder entrar para dentro de uma coisa que você quer. A vontade de Deus traz provisão. Se é a vontade de Deus, Ele vai prover. Se é a vontade de Deus, Ele vai dar a estratégia certa. Então você não tem que temer. Muitas vezes a gente entra em parafuso quando a gente quer muito uma coisa, mas não tem às vezes o recurso. E a gente pensa, puxa, mas será que eu tenho que pedir dinheiro para isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Será que eu tenho que dar cambalhota? Ei, entenda. Quando é de Deus para a sua vida, a provisão chega. A provisão chega. O que não pode, sabe, é você meter os pés pelas mãos, é você se endividar até aqui. O que não pode, sabe, é você ter um prejuízo astronômico para ter algo. Então, tudo na nossa vida tem que ser na direção de Deus. Tudo. A vontade de Deus traz provisão. E mais, a vontade de Deus, ela traz estratégias. Sempre que você quiser fazer a vontade de Deus, e Deus está naquilo, Deus está naquela direção, Deus está naquela mudança, Deus está naquele negócio, Deus está naquela porta, Deus está naquele relacionamento, então Deus vai te dar estratégias, o que você tem que fazer, certo? O que Deus vai colocar dentro de você para talvez, sabe, você conversar, você poder mostrar para a pessoa, né, que aquilo é algo bom. Ou seja, Deus vai lhe dar a estratégia. Eu creio assim, que quando Deus coloca algo nas nossas mãos, Deus coloca aquilo para prosperar. Deus coloca aquilo nas nossas mãos para dar certo. Mas a maneira como eu vou entregar aquilo, as estratégias que eu vou usar, é Deus que vai guiar, é Deus que vai dirigir, tem que ser do jeito dele. Certo? Quando Deus está numa coisa, você tem que fazer do jeito dele. É do jeito dele.
E a vontade de Deus vai abrir portas, a vontade de Deus vai te conectar a pessoas. Então, às vezes você não sabe nem por que você está em algumas mesas, você não sabe nem o porquê que Deus te apresentou para uma determinada pessoa, mas por trás daquela porta, por trás daquela conexão, vai vir uma bênção para a tua vida. Então, quando você está na vontade de Deus, bem, você tem uma reunião para ir, tá? E você não sente paz para ir, então não vá. Não vá ou, de alguma maneira, ore a Deus para ver o que Deus quer falar com você, porque de repente Deus não quer que você se conecte naquela reunião. Deus tem uma outra reunião para você. Deus tem um outro lugar para você. E você vai ter que aprender a entrar pelas portas que o Espírito Santo vai mostrar para você. Com quem que você tem que conversar, aonde que você tem que ir, a porta que você vai pedir uma oportunidade, quem é que você vai chamar, certo? Para apresentar o teu projeto. Tudo que for dirigido pelo Espírito Santo na vontade de Deus, vai dar certo, vai dar ótimo. A coisa vai acontecer de uma maneira sobrenatural. E um detalhe, quando estamos na vontade de Deus, o sobrenatural nos acompanha. Os milagres de Deus nos acompanham. E isso é tremendo. Amém? Isso é tremendo. Os milagres de Deus nos acompanham. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida sobre isso. Quando você entrar na vontade de Deus, você verá o tanto de bênçãos que te alcançarão, como as bênçãos de Deus te rodearão, facilitarão as coisas e você será surpreendido pela glória de Deus, porque a vontade de Deus vai atrair essa glória de Deus para a tua vida. Amém? Você crê nisso? Você verá milagres. Você verá milagres em nome de Jesus. E antes de eu declarar o Salmos 91, falar aqui dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? É o meu devocional, uma palavra para cada dia. Inclusive, é um devocional para você dar de presente para alguém também. E quem levar tanto o Café com Jesus 2 quanto o Café com Jesus 1, levar os dois, eu vou mandar de presente esse aqui, ó, até domingo, tá? Até domingo à meia-noite, quem adquirir esses 2 livros, nós vamos mandar esse aqui de presente, que é o meu caderno dos sonhos, para você anotar as experiências que você tem tido com Deus, em sonhos, em visões, coisas que Deus tem falado com você, certo? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Domingo também agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo nós vamos estar no 4º domingo da profecia e vamos liberar uma palavra profética que o Senhor nos inspirar. Qual vai ser a palavra profética desse domingo? Eu não sei ainda. Geralmente Deus me dá quando eu subo no altar a palavra para profetizar, porque eu creio. O espírito de profecia é algo tremendo que movimenta as coisas. Amém? Então convido você a estar conosco, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E você que quer adquirir nossos livros, vá até o meu site www.vinicius07.com.br. Ok? Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Eu também quero deixar um anúncio para vocês. Domingo nós vamos encerrar essa campanha aqui, tá? Do Livramento do Senhor. E no domingo, eu tenho um anúncio muito importante para dar para todos vocês. De uma direção que Deus me deu especial e eu vou compartilhar no domingo às 6 horas da manhã, tá? Eu espero que nenhum de vocês falte do domingo às 6 da manhã, certo? É uma campanha que Deus me deu diferente. Eu não tenho nenhuma campanha que eu fiz igual, tá? Nenhuma campanha que eu fiz igual. Eu estava no dia da Rede Pérolas, que a minha esposa estava ministrando. Eu estava em casa, fiquei ali orando, e, enfim. E Deus me deu uma palavra sobre algo. E eu vou falar domingo sobre isso, às 6 horas da manhã, aqui no canal. Tá? Então, te prepara aí para domingo estar com a gente. Muito bem, Salmos 91, compartilhe, deixa sua curtida aqui, se não é inscrito no canal, te inscreve, porque aqui você vai ouvir a voz de Deus, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti, e eu peço um milagre sobre a vida dela agora. Oramos, Pai, para que o livramento do Senhor toque todos essa casa. Coloca uma cerca de proteção em volta dessa família e traz livramento, Pai. Livramento da maldade, livramento da inveja, livramento das más companhias. Afasta, Pai, de toda a influência das trevas. No nome de Jesus Cristo eu oro também para que toda pessoa que está debaixo de ataque espiritual seja livre agora. Todo tipo de ataque, ataque à mente, todo tipo de ataque emocional para aborrecer essa pessoa, para entristecer ela, para deprimir ela. Eu vou contra ti agora. Eu digo, escuta aqui, Satanás. Acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e retira-te agora. No nome e na autoridade de Jesus Cristo. Declaramos saúde a cada pessoa que está orando junto conosco. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor, infecção, câncer, miomas, cistos, microcistos, problema nas pernas, nos braços, renda-se a Jesus Cristo e que haja cura agora. Jesus Cristo é da saúde, no nome de Jesus. Eu oro, Pai, por todos aqueles que precisam de uma provisão especial, que precisam de um milagre de Deus, que precisam de uma estratégia de Deus para vencer as dívidas, para vencer, Senhor, os problemas que têm aparecido na vida financeira. Eu oro para que o Senhor abra as portas, eu oro para que o Senhor dê estratégias, eu oro para que o bom pastor leve essa pessoa a pastos verdejantes e a águas tranquilas, traga recursos financeiros, Pai. Abra as portas certas, coloca as conexões certas no caminho dela, no nome de Jesus Cristo, e dá vitória, Pai. Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que a presença de Deus encha a vida dessa pessoa e que todo tipo de medo, todo tipo de angústia, todo tipo de perturbação saia, seja desfeito. Aonde há trevas, que a luz de Jesus Cristo rompa em meio às trevas e que haja a paz de Deus agora sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, cumpre a Tua vontade perfeita na nossa vida. Cumpra a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo, e que os céus se abram sobre essa pessoa, que venha tempos de união, que venha tempos de paz, venha tempos de abundância do Senhor nesta casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se você crê, compartilhe agora essa oração com alguém. Amém? Compartilha com 9 pessoas ou mais. Se nós estamos sendo abençoados, nós não podemos ficar com a bênção só para nós. Nós temos que passar à frente. Então passe à frente essa oração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, eu estou aqui junto com vocês, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.